Iniciando aqui a gravação. Muito bem. Boa noite a todos os presentes, né? Sejam todos bem-vindos à 15ª edição do Expressão Católica, né, do Centro Universitário Católico de Quixadá, né? 15ª edição. Agradecer todos os presentes, né, na pessoa aqui do professor Paulo Henrique Souza, né, prata da casa, já foi colaborador junto com a gente nos cursos de graduação em Educação Física, e não mediu esforços para estar contribuindo aí com a formação e o conhecimento, né, agregado da comunidade acadêmica aqui da Unicatólica, né. Agradecer também, né, a coordenação de extensão e a equipe organizadora do Expressão Católica, que brilhantemente estão conduzindo aí, né, a estruturação das palestras, né, que estão acontecendo aí simultaneamente em todos os cursos da nossa instituição, né, na pessoa aí, da minha querida Ariane, né, obrigado Ariane e a equipe da coordenação de extensão, e agradecer também a presença de todos os acadêmicos que estão aqui, com certeza, né, empolgados aí para conhecer um pouco do que o nosso professor Paulo vai estar conversando com a gente sobre literacia motora e educação física, né. Então, eu queria apresentar para quem não conhece o professor Paulo, que é difícil alguém não conhecer, né, ele está sempre aqui permeando a nossa cidade, né, e o campo da educação física. O professor Paulo, né, Paulo Henrique Souza, ele é graduado em Educação Física pela Unicatólica, prata da casa, especialista em Fisiologia do Exercício, mestre em Ensino em Saúde pela UES, Universidade Estadual do Ceará, e professor da Rede Pública de Ensino do Estado do Ceará, além também de atuar, né, com a educação física na formação, né, já atuou aqui como professor acadêmico, palestrante, cursos, tudo mais, né. Então, professor Paulo, muito obrigado pela sua colaboração aqui no nosso evento, né, no evento da educação física, inserido no Expressão Católica, e agradecer mais uma vez aí a todos os presentes e dar uma pequena orientação para a gente dar uma boa condução à palestra do professor Paulo, que dúvidas que vocês tiverem, vocês podem anotar aí, ou falar aqui no chat, que nos tempos intervalados aí que o professor Paulo estiver conversando, eu posso estar encaixando as perguntas de vocês. Ok? Então, muito obrigado, professor Paulo, fique à vontade, a fala é toda sua. Boa noite. Boa noite, né? Boa noite, meu colega, né? Professor e amigo Marcelo, professor e amigo Tadeu, a Ariane enquanto extensão, né, e aos demais, obviamente, aos estudantes que estão aqui assistindo, né, boa parte a gente já se conhece da docência, então, sou da casa, como bem falaste, e, de fato, me faz muito bem a instituição estar, mesmo que nesse contexto de distância, mas está contribuindo, né, com a formação. Então, vou partilhar aqui minha tela, vou tratar um pouco sobre a temática. Após a apresentação, né, fiquem à vontade para fazer alguma intervenção. Tá bom? Só um instante. Pronto. Professor Marcelo, pelo microfone, você me confirma se está projetando minha tela, por favor? Tá sim, está projetando, viu, professor? Muito obrigado. Vamos lá. Então, pessoal, vamos falar, né, de um tema que não é novo na perspectiva global, mas no Brasil ainda estamos caminhando um pouco com a temática, né, com esse termo. Trabalho sobre, já se tem muito, mas o termo em si, ele ainda soa, né, um pouco como novidade, né, que é a literacia motora. Lembrando que na verdade, o termo é em inglês, né, Physical Literacy. Então, alguns autores chamam de literacia motora, outros traduzem como literacia física e outros traduzem como letramento corporal. A gente vai aprofundar um pouco mais essa discussão daqui por diante. Mas antes eu vou parafrasear aí o professor D'Artagnan Pinto Guedes, aí ele traz aqui algumas reflexões, óbvio, para que a gente, de fato, só reflita. Mas o que estudamos na universidade atualmente, né, para sermos professores de educação física? Como está
como estão as grades de formação, as matrizes curriculares dos cursos de formação em educação física. O que a educação física ensina? O que a gente ensina aos nossos alunos na escola? O que o componente curricular de educação física trabalha na escola efetivamente? O que as famílias dos nossos alunos julgam que a gente ensina aos seus filhos na escola? Então, o familiar, ele entende que na língua portuguesa vai trabalhar talvez com uma questão, na matemática vai trabalhar talvez com outra questão. E na educação física? Como será que a família vê a educação física na escola? O que será que eles interpretam o que é ensinado? Um outro questionamento. Então, o que nossos colegas professores das demais disciplinas, né, dos demais componentes curriculares, o que eles pensam sobre o nosso trabalho na escola? Será que eles enxergam sentido? Será que... Enfim, como que eles nos percebem? Essa é a questão, né? E, por último, mais ou menos importante, o que a sociedade pensa sobre a educação física na escola? Né, há uns 3 anos, 4 no máximo, eles fizeram, né, a proposta da Base Nacional Comum Curricular retirar a educação física da escola, né, o componente curricular da educação física da escola, na proposta inicial. E aí houve um movimento muito forte dos cursos de educação física, dos conselhos, mas enquanto aluno do ensino médio, enquanto aluno de educação básica, qual seria a nossa opinião, nosso ponto de vista sobre isso? Onde quero chegar com as reflexões, né, propostas pelo professor D'Artagnan? Até que ponto a educação física na escola tem um perfil, tem uma identidade? Ou será que não é possível acontecer de, por exemplo, em um mesmo município, como Quixadá, você ir em uma escola, um exemplo, 8º ano, e está trabalhando um conteúdo de uma perspectiva X. E você vai em outra escola, na mesma série, 8º ano, e o conteúdo completamente diferente, ou até mesmo abordagens completamente diferentes. Até que ponto isso é bom, até que ponto isso agrega para a educação física, né? Para ela se manter e para ela se justificar formalmente enquanto componente curricular. Os professores de língua portuguesa, eles utilizam os escritores, né, dos PAES, os professores de matemática. Os professores das outras disciplinas, eles fazem avaliações de nível, né? Então, eu quero fazer uma avaliação diagnóstica com o meu aluno para saber como que ele está e, a partir daí, eu intervir. Será que nós, da educação física, fazemos avaliação motora, avaliação cognitiva, avaliação de aptidão física, afinal, é a nossa expertise? Quando a gente diz a educação física contribui com o desenvolvimento psicomotor, a educação física contribui com a aptidão física dos alunos, até que ponto a gente tem dados formais, ou até que ponto a gente tem instrumentos para demonstrar isso aos alunos, aos pais, à gestão? Porque não esqueçamos que a gestão, os pais tiveram uma educação física que não é mais hoje. A educação física hoje é diferente da que elas tiveram. Pelo menos deve ser. Esperamos que seja. Mas como que a gente consegue demonstrar isso? Então, tem algumas questões para a gente aprofundar ainda enquanto reflexão. Bom? Então, caminhando aqui um pouco, reitero, né, literacia motora, literacia física ou letramento corporal, eles vão tratar de um mesmo fenômeno. São só traduções diferentes. E o que seria o letramento? Né? Na escola, a gente aprendeu a ler. E quando a gente estava na escola, a gente era obrigado a ler. Ainda hoje, nós somos obrigados a ler na formação, por exemplo, né, nos nossos estudos. Mas há quem leia sem ser obrigado. Então, entendemos que uma pessoa está letrada para as linguagens da língua portuguesa, por exemplo, quando ela entende o símbolo, interpreta, ela conhece os símbolos da área, né?
e ela utiliza para si, ela se apropria dessa concepção. Então, quem lê, apesar de não ter obrigação, essa pessoa é uma pessoa letrada da perspectiva de linguagem, da perspectiva de língua portuguesa, por exemplo. A pessoa que gosta de raciocínio lógico-matemático, apesar de não ter a obrigação de usá-lo, essa pessoa é letrada da perspectiva da matemática. Então, assim, até que ponto nós estamos promovendo nas escolas o letramento corporal? Ou seja, o aluno, quando é obrigado, ele faz a aula de educação física, mas até que ponto, quando não tem a obrigatoriedade, ou seja, quando ele sai da escola, terminou o ensino médio, até que ponto ele incorpora isso para si? Até que ponto a educação física está contribuindo para que o sujeito, né, se mantenha ativo, com um estilo de vida positivo, pós-escola? Então, a partir disso, é em torno disso que permeia essa temática do letramento corporal, ou literacia física, tá? Ou literacia motora, como prefiro. Então, a concepção de saúde, que a gente evoluiu, né? Tínhamos uma perspectiva de saúde em que, se não estou doente, estou saudável, né? Se eu não tenho doença aparente, estou saudável. Nós sabemos que saúde, a perspectiva de prevenção, ela merece uma atenção muito maior e é muito mais a nossa expertise. Em especial, os colegas do bacharelado podem atuar com reabilitação, mas o grande viés da educação física é trabalhar com prevenção, né? Então, a saúde está voltada para nós. Mas e na escola? Será que o professor de educação física escolar se percebe um agente de saúde? Será que o professor de educação física escolar está... O que ele está fazendo para promover saúde no ambiente escolar? Vamos discutir um pouco sobre o estilo de vida, né? Ativo e positivo, e qual seria a diferença disso. Estilo de vida ativo, ou seja, o sujeito ele realiza uma atividade física regularmente, né? Um exercício físico regularmente, perdão. Mas ser ativo não obrigatoriamente me diz que eu tenho um estilo de vida saudável ou positivo. O que seria um estilo de vida positivo, segundo Narras e Guedes? Seria eu fugir da morte. Como assim fugir da morte? Eu evitar coisas que agridam a minha saúde. Então, não basta fazer atividade física. Por exemplo, o estudante, ele treina musculação 5 vezes por semana. Ele é ativo. Mas ele está recorrendo, né, recorrendo a alguns meios farmacológicos para ter um ganho mais expressivo. Até que ponto isso é uma atitude do ponto de vista de saúde positiva? Dentro de outras questões, faz atividade física regular 5 vezes por semana, mas não usa capacete quando vai guiar ou andar de moto, não usa cinto de segurança, não se vacina, não vacina os filhos, faz uso de drogas, né? Faz uso abusivo de tabaco e álcool, dentre outras questões, não usa preservativo. Então, até que ponto, né, basta ser ativo? Então, nós queremos abarcar, desde a época escolar, uma concepção de que devemos ser ativos, mas também positivos da perspectiva de saúde, né, buscar hábitos positivos. E aí, o próximo da educação física na escola, nós temos hoje, e essa minha fala é um pouco mais para a licenciatura, mas para os colegas do bacharelado consigam refletir quando alunos foram, né? Nós temos, devido às tendências de educação física que surgiram aí no final da década de 80 para começo de 90, nós temos umas vertentes que desconsideram a atividade física, por exemplo. Eu não vou discutir o cerne da abordagem, mas tem abordagens que dizem que a atividade física não é para a educação física. E discutir saúde não é para a educação física. Então, assim, se não isso, o que seria a identidade da educação física? Se não trabalhar com questões motoras, questões de saúde, questões de aptidão física, óbvio, não uma perspectiva de desempenho, mas uma perspectiva de saúde.
Então, a profissão, ela carece de um maior amadurecimento e muitas das respostas que D'Artagnan faz naquela primeira lâmina são respondidas por essa falta de identidade. Nós temos, infelizmente, alguns viéses na profissão que podem ser resolvidos ou consensuados, mas que, da perspectiva de valorização do componente curricular, de marcar seu lugar na escola, né, de demonstrar claramente a sua significância na escola, a gente ainda tem alguns entraves a serem vencidos. Bom? E aí, a professora Margaret Whitehead, ela traz esse conceito, né, esse esquema, para conceituar os componentes da literacia física, né, ou literacia motora, ou letramento corporal. Então, o que seria a literacia física? É eu ter competência física e motora, é eu ter confiança, conhecer e compreender os conceitos da educação física e da atividade física e da saúde. E, se eu tenho tudo isso, eu desenvolvo em mim motivação para valorizar e assumir a responsabilidade por participar em atividades físicas ao longo da vida. E eu já explico esse esquema que ela desenvolve já. Mas, para que entendamos, quando ela coloca aqui o termo responsabilidade, nós sabemos que a saúde, né, é um dever do Estado. Mas tem coisas que não é o Estado. O saneamento básico é o Estado que tem que garantir. Vacinação, o Estado tem que garantir. Mas escovar os dentes, tomar banho, escolher, quando posso escolher, alimentos mais saudáveis, isso o Estado não pode fazer por mim. Né? Existem atos em que eu tenho de entender que eu escolho levantar e fazer uma atividade física ou não, muitas vezes. Então, é nessa perspectiva, tá? São os componentes ou comportamentos relativos à saúde. Nós sabemos, de novo, aqui não contempla, né, os fatores que promovem saúde ou não, da perspectiva estrutural, que requer uma questão de política pública maior, mas da perspectiva individual, de atitude individual. Então, para ela, nessa proposta da literacia física, a educação física deveria ensinar, dar competência motora, ou seja, eu vou ensinar os gestos motores às crianças. Então, eu vou ensinar a criança a correr, eu vou ensinar a criança a fazer um passe no voleibol, eu vou ensinar a criança a chutar, eu vou fazer contribuir com que essa criança, na idade adequada, desenvolva a sua competência física motora. Se essa criança desenvolve bem a competência física motora, ela se sente confiante para realizar atividade física. Estudos já demonstram que muitos dos adultos que não fazem atividade física regular, nem exercício físico regular, não fazem porque não têm uma boa confiança na sua capacidade física motora. Ou seja, possuem uma baixa percepção de competência físico-motora. Então, eu adulto, participar lá do futsal com meus amigos da empresa, porque eu me acho descoordenado, eu acho que eu vou atrapalhar, eu acho que eu vou muito mais passar por situações desconfortáveis e ninguém quer se expor de graça normalmente. Então, se na educação física eu trabalho a perspectiva motora muito bem desenvolvida na idade adequada, eu contribuo para um sujeito mais confiante na perspectiva motora. E o que é isso? Eu vou tentar jogar vôlei porque eu consigo, eu tenho uma coordenação mínima boa que eu consigo jogar vôlei. Ou qualquer outra habilidade, ou qualquer outra manifestação esportiva, né, que aí vier à cabeça de vocês. Então, competência físico-motora, para ganhar percepção de competência boa. Se eu tenho boa percepção de competência, eu me torno alguém muito mais confiante nesse viés perceptivo motor. Além disso,
é importante que eu conheça e compreenda os conceitos da área. Então, conhecer como funciona o meu corpo, conhecer como funciona um gesto, conhecer como funciona... Se eu conheço como funciona o meu corpo, por exemplo, dificilmente eu vá me automedicar de forma exagerada. Se eu conheço como funciona o meu corpo, se eu entendo como funciona, é mais difícil de eu não compreender, por exemplo, a contribuição no preservativo. Se eu conheço como funciona o meu corpo, é mais difícil de eu me permitir o uso de drogas ilícitas, em especial, por exemplo, anabolizantes, no contexto, né, de volume muscular, de crescimento muscular. Eu posso até usar, mas eu estou consciente, eu entendo do que eu estou fazendo. Eu tenho ciência daquilo que eu estou fazendo. E muitas vezes nós somos acometidos por questões por pura falta, né, por pura ignorância, falta de conhecimento. Um exemplo tolo, mas inúmeras adolescentes e mulheres não conhecem o ciclo menstrual, não conhecem o aparelho reprodutor. E eu não estou culpabilizando as mulheres, tá? Mas eu estou dizendo, é algo que acontece com elas todo mês, normalmente, mas muitas delas não conhecem. E aí, se eu não conheço, como que eu percebo uma anormalidade? Se eu não conheço. E isso é função da saúde, mas de uma educação em saúde. E na escola, é de competência do professor de ciência, se for no ensino fundamental, e do professor de educação física, da professora de educação física. Isso não é competência do ensino médio só da biologia, não. Isso é saúde, isso é funcionamento do corpo, isso é conhecimento sobre o corpo, dentre de outras questões. Tá? Então, assim, trabalhar questões de competência físico-motora para que eu tenha uma boa coordenação motora, para que eu tenha habilidades motoras maduras, o máximo possível. Muito provavelmente vai contribuir para me tornar mais confiante a nível motor. E se eu conheço a importância de fazer uma atividade física, um exercício físico regular, se eu compreendo a importância disso para mim, então eu conheço, compreendo e eu me sinto competente a nível motor, é muito mais fácil para eu me motivar a fazer, para eu enxergar uma motivação em fazer, porque eu conheço a desvantagem, por exemplo, de não fazer. Eu conheço a desvantagem de me manter inativo, sedentário. Então, essa perspectiva de educação física visa que o aluno perceba e se sinta motivado para valorizar o exercício físico e que ele assuma a responsabilidade em participar ao longo da vida. Ou seja, inclusive, ou até principalmente, pós-período escolar. Então, é nessa perspectiva que a gente percebe. O próprio Botani, né, nós temos, quando a gente vai estudar a abordagem da educação física, há o livro da Soraya é um livro fantástico, mas ele é muito raso em algumas abordagens. Né? É uma leitura da autora, não quer dizer que é só aquilo. Então, na perspectiva desenvolvimentista, por exemplo, o Botani defendia que no ensino fundamental, séries iniciais e fundamental, né, fossem trabalhadas questões puramente motoras, aprender o movimento. Isso pode ser de forma lúdica, tá? Não desconsidera o jogo, mas aprender a movimentação. Evoluindo um pouco, aprender pelo movimento, ou seja, usar a movimentação corporal para aprender coisas sobre o corpo. E no ensino médio, ele defendia aprender o movimento, aprender pelo movimento, e no médio, aprender sobre o movimento. Aí entraria a fisiologia, anatomia, essas questões mais cognitivas. Mas esse é o desenho definido pelo Botani, pelo Kokumbun e mais dois autores que não vou me recordar agora na época. E a abordagem de saúde renovada traz muito fortemente a literacia física e o letramento corporal para a discussão da nossa área, tá bom? E aí, em alguns estudos, né, um apanhado de estudos que eu fiz, em especial, por exemplo, para a minha dissertação, eu fui investigar a aptidão física em relação à saúde dos estudantes, né, em diversos contextos.
E o que a gente encontrou, né, em alguns estudos, pelo menos de forma mais mediana? 30% dos escolares estão com excesso de peso. Normalmente, obesidade. Perdão, tá me dando vontade de espirrar. 30% dos escolares estão com excesso de peso. O que verificou-se também? Quanto mais tempo de tela tinha um estudante, o aluno, a aluna, maior o excesso de peso. E aqui nesse tempo de tela entra tablet, computador, televisão, tá? Não é uma tela só. Tempo de tela, quanto maior, maior o excesso de peso. Verificou-se que já sabemos há muito tempo que meninas são mais sedentárias. E por quê? Né? A questão cultural influencia muito. Né? Os brinquedos, as brincadeiras culturalmente determinadas para meninas são muito mais de contenção física, né? São muito mais paradas, quietas. As brincadeiras dos brinquedos culturalmente, né, orientadas aos meninos são mais de movimento. Então, infelizmente, permanece na adolescência. 74% das crianças e adolescentes escolares têm baixo condicionamento cardiorrespiratório, ou seja, uma baixa capacidade cardiorrespiratória. E é um componente de saúde importante. Quanto maior a circunferência de cintura, maior a pressão arterial. Então, uma doença que era tida como doenças para idosos, né, que é a hipertensão arterial, já, infelizmente, está ficando comum entre crianças e adolescentes. E tem relação muito forte com a obesidade. Quanto menos passos por dia dava a criança e o adolescente, maior o seu excesso de peso. Então, daí a importância de tentar orientar, tentar estimular, né, a movimentação, a mobilidade ativa, né? O transporte ativo. A bicicleta, o próprio caminhar. Eu reconheço que aqui entra uma questão de política pública, nas questões urbanísticas, nem toda cidade tem estrutura para que a criança ou o adolescente vá a pé para a escola com segurança, isso é uma verdade, né? As vias nem sempre ajudam, mas é um fator que pode ser utilizado como promotor de atividade física. Ir para a escola a pé ou voltar da escola a pé, né? Não, eu vou de transporte motorizado para não chegar lá suado, mas eu vou voltar a pé como atividade física. Né? Enfim, são possibilidades. E que podem ser ventiladas, podem ser discutidas na educação física. Outra situação verificada. Quanto maior o IMC, maior o tempo de tela e menor VO2, maior era, ou seja, crianças com maior IMC tinham maior tempo de tela e que tinham baixo condicionamento respiratório já apresentavam síndrome metabólica. E aí, síndrome metabólica é um contexto em que a criança, né, a pessoa, apresenta pelo menos 3 fatores de condição de saúde, de morbimortalidade, né? Condição crônica. Então, era obeso e obeso cardíaco hipertenso, ou obeso, IMC mórbido, tá? Lembrando que temos alguns graus de obesidade e diabético. Então, a síndrome metabólica, infelizmente, já está também presente nas crianças e adolescentes. Outro dado interessante verificado: 32,6% das crianças e adolescentes já fizeram uso de cigarro. Infelizmente, tem uma diminuição no Brasil, né, nos últimos tempos, mas ainda é muito comum. 42% das crianças e adolescentes frequentemente usam álcool. Então, até que tudo bem, tem uma questão de educação, tem uma questão familiar, mas até que ponto isso aqui não é comigo? Até que ponto isso não é saúde? E até que ponto a educação física não pode contribuir ao discutir essas questões? E 9,1% dos adolescentes, né, em diversos estudos, em média, já tinham feito uso de drogas ilícitas. O que, infelizmente, também é uma realidade. Então, assim, por mais que nós digamos, não, a educação física tem que trabalhar com as questões sociais, mas isso não é social.
né? Isso não vai ter repercussão social? Até que ponto eu posso olhar para tudo isso e dizer que isso não é comigo? Então, essa proposta de letramento corporal ou literacia física vai olhar para essas condições e esses contextos. Em outra verificação, né, eu busquei alguns trabalhos que falassem de programas, analisando os programas de educação física escolar, né? E aí percebeu-se que durante as aulas, o maior tempo de aula, os alunos ficam inativos, ou seja, o professor pega uma turma de 45, bota em fila, aí bota o primeiro para fazer uma estafeta, né? Bota o primeiro para fazer uma atividade, ou seja, fica 44 parado olhando. E aí o tempo ativo, se eu for pegar o final dos 50 minutos, o tempo de atividade que aquele um fez é irrisório. 45% do tempo da aula em jogos livres, e aí nada contra o jogo, tá? Mas o jogo intencional. Aqui a gente verificou que quase metade do tempo da aula, os alunos estavam em jogo livre, brincando de cemitério, brincando de alguma atividade que não tinha intencionalidade pedagógica efetivamente. Quando tinha algum conteúdo, as práticas esportivas são predominantes nas práticas, e normalmente, né, o quarteto fantástico, na verdade, quarteto não, futsal, hand, né, handball, raramente um vôlei. Basquete eu nem coloco, porque realmente é bem difícil. Os professores, na sua grande maioria, não abordam conceitos de aptidão física, não trabalham com os alunos para que eles entendam o que são capacidades físicas, né, em especial na prática, como verificar minha velocidade, minha força. 37,5% do tempo da aula, os professores gastavam com atividades alheias aos alunos, aos conteúdos, perdão. Ou seja, ele passava aí quase 40% do tempo da aula juntando material, fazendo frequência, conversando outras coisas. Então, há ainda, né, infelizmente, um descompromisso ou uma falta de identidade. Eu acho que é essa a questão. A gente vai bater nessa tecla da identidade da profissão, da disciplina. O que foi verificado também? Que os programas de educação física podem contribuir, né, com as condições de saúde. Nos programas em que havia uma atitude positiva em relação à saúde, os alunos apresentavam melhores condições de saúde. Óbvio, na perspectiva individual. Lembremos que saúde é muito amplo, né? Tem questões aí, as questões de residência, as questões financeiras da adolescente, da criança, vai influenciar. Mas na perspectiva individual, tinham melhorias. Os docentes mais motivados utilizavam os dados da avaliação física, né, e das discussões sobre saúde para os pais, ou seja, na reunião de pais. Então, assim como apresentavam os dados da matemática, das ciências, apresentavam também, educação física. O primeiro ano a nível motor, estava assim no começo do ano e no final do ano estava de outra forma. Né, utilizamos essa bateria que é validada, essa bateria que é cientificamente aceita, né, que tem seu padrão. Então, compete muito ao docente, infelizmente, essa questão. Verificamos também que a estrutura da escola não é determinante, tá? E crianças de escolas com estrutura maravilhosa e de escolas com estrutura mediana não tem diferença no nível de atividade física, ou seja, não é um determinante efetivamente. E eu volto lá para a questão urbana, né? Que o walkability, que é caminhar, né? O caminhar como meio de transporte, ele contribui muito para a atividade física do adolescente. Então, de repente, estratégia simples, dentro do contexto de cada criança e adolescente, poderia ser o retorno a pé, né? Já que a vinda reitera, às vezes acorda tarde e tal, mas fazer mais atividades utilizando, né, a caminhada como meio de transporte, como meio de locomoção, perdão. E aí, o que nos ampara? Beleza, está falando de falar de letramento corporal, eu vou adotar o letramento corporal, mas e o que há de formal? Né? Qual é a documentação? A documentação da educação física na escola sustenta esse contexto? Será que ela não fala que a gente tem que usar jogo? Vamos dar uma olhada. Eu trago aqui alguns documentos da OMS, né, que vão trazer, um estudo aqui do professor Pedro Alau,
ele fez esse estudo em 122 países em 2012, e ele percebeu que 80% das crianças e adolescentes não cumpriu as recomendações mínimas de atividade física por semana. E aí, Goethe, em 2020, repetiu esse estudo, agora com 1,6 milhões de estudantes, e praticamente se manteve, né, até aumentou um pouco, 81% das crianças e adolescentes são inativos fisicamente. Mas nós temos aí o plano da OMS para 2030, lembrando que a OMS, ela não é normatizar, ela não tem poder de normatizar, né? Ela não tem poder de lei, mas esses documentos da OMS devem ser usados, normalmente é bom que sejam usados como referências para as políticas públicas. E nesses documentos defende-se claramente, né, a adoção de uma educação física escolar que enfoque e tenha a sua atenção para a saúde, para a educação em saúde. Eu não vou ler tudo isso, tá? Mas nós temos aqui o dado do último PNUD sobre a atividade física, e percebe, só vem reforçar que adolescentes estão pouco ativos, que crianças são pouco ativas. Temos esse documento do CONFEF, de 2014, que são recomendações para a educação física escolar. E eu não vou ler tudo isso, não se preocupe, tá? Mas percebam, ó, dentre algumas recomendações desse documento do CONFEF, que é o órgão que regulamenta a nossa área, né? O nosso conselho, são atribuições do professor de educação física escolar. Percebam, utilizar metodologia que favoreça o aproveitamento do tempo de aula em atividades dinâmicas, mantendo a participação ativa dos alunos em ritmo constante, com intensidade de moderada a vigorosa, ou seja, não tem atividade leve, não. É moderada a vigorosa. Avaliar os alunos considerando cognição, afetivo, biológico e motor. Apresentar os resultados das avaliações em ficha própria, para que alunos e responsáveis tenham um feedback sobre suas necessidades no que se refere ao aprendizado, conduta social, aptidão física e saúde. E eu não vou ler tudo, não. Mas percebam, nós temos, sim, né, orientações muito claras, orientações de entidades formais, que tendem e, de fato, corroboram com a proposta da literacia física. Por que não ocorre? Né? Por que ainda tem colegas lá no ensino fundamental, quando vai falar de handball, ao invés de levar a turma para a quadra e trabalhar o handball educacional, que é aquele handball inclusivo, com todo mundo fazendo aula, ele vai copiar a regra do handball, o histórico do handball. Qual a contribuição disso para o letramento corporal do aluno? Né? E, tipo, 2 aulas copiando, ao invés de estar 2 aulas com movimentação corporal, com atividade física, a gente perde copiando coisas, infelizmente, muitas vezes inúteis. Infelizmente. O que normatiza hoje a educação? Nós temos a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e a partir da BNCC, o Ceará, no estado do Ceará, criou a DCRC, que é o Documento Curricular Referencial do Ceará. O ensino infantil e fundamental já está valendo, já está sendo posto em prática, e do ensino médio está sendo finalizado a nível de estado, tá? O estado está terminando o ensino médio para ser posto em prática. Seria em 21, mas com a questão da pandemia, eu não sei como é que os grupos de trabalho ficaram, então talvez atrase um pouquinho. Mas o que a BNCC traz? Ela tem 10 competências básicas para a educação básica. Desculpa, competências gerais para a educação básica. Então, de 10 competências gerais para a educação básica, a competência 8 da BNCC diz, né, que o aluno, ao sair da escola, ele deve conhecer e preservar a própria saúde física e emocional. Então, dentre outras possibilidades, essa competência é uma que diz muito claramente e que dá uma legalidade muito forte a essa atuação na perspectiva de saúde. E tem 10 competências específicas. Dentre as específicas, eu separei aqui 5 para mostrar para vocês.
A competência 2, específica. Lembrando que isso é da BNCC. É o documento que é lei. Os PCNs não eram lei. Os PCNs eram orientações. A BNCC não. A BNCC tem poder de lei. A metodologia é com o professor, é com a professora. Mas o que está proposto para cada ano tem que ser trabalhado. A forma vai depender do professor e da professora, tá? Então, de forma geral, né? Perdão, de forma específica, a competência 2 da educação física, especificamente, diz que o aluno deve planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar as possibilidades de aprendizagem das práticas corporais, além de se envolver no processo de ampliação do acervo cultural nesse campo, ou seja, ampliar repertório de práticas corporais, vivenciar muitas práticas corporais. Eu não posso me deter a uma manifestação só. Só futsal é tão errado quanto só o jogo. Afinal, é um conteúdo e o outro é outro conteúdo. Então, me fixar em um conteúdo não atende. Competência 3. Refletir criticamente sobre as relações entre a realização das práticas e os processos de saúde e doença, inclusive no contexto das atividades laborais, do trabalho. Competência 4. Identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza e estética corporal, analisando criticamente os modelos, né, disseminados na mídia e discutir posturas consumistas e preconceituosas. Se eu vou trabalhar com questões corporais e padrão corporal, né, de desempenho, eu envolvo questões de saúde, eu envolvo conhecimento sobre o corpo. Competência 8. Usufruir das práticas corporais de forma autônoma, ou seja, o aluno deve sair capaz e orientado com essa compreensão de que ele precisa fazer atividade física. E como é que faz isso? Não é só obrigando ele a participar da aula prática. Porque participar da aula prática não garante letramento. Só participar da prática porque ele é obrigado. Eu tenho que dotá-lo de conhecimento, de reflexão, de compreensão da importância da atividade física, seja ela qual for, para um estilo de vida saudável. Ele que fez a prática obrigado, a educação básica toda, ele pode, parou de ser obrigado, não aderir. Se ele entendeu a importância de fazer atividade física, se ele entendeu a importância que essa tem para a sua manutenção da saúde, é mais fácil ele se sentir motivado a manter a atividade. Então, usufruir das práticas de forma autônoma para potencializar o envolvimento em contexto de lazer, ampliar a sociabilidade e promover saúde. E, por último, né, enquanto BNCC, competência específica 9, reconhecer o acesso às práticas corporais como direito do cidadão, propondo e produzindo alternativas para sua realização no contexto comunitário, ou seja, poderia trabalhar na perspectiva de ele perceber o entorno, né? Tipo, a praça perto da sua casa, será que está sendo bem usada? Será que ele não poderia usar com atividade física? Um terreno próximo à comunidade, será que ele não poderia transformar aquilo num campinho de várzea? Então, tentar olhar o entorno, porque muitas vezes o entorno possibilita algumas práticas, né? Ou não. Então, analisar esse entorno é também competência da educação física. É promover que o aluno observe o seu contexto, o seu bairro, a sua comunidade. Né? Por que não levar as crianças para fazer uma aula de parkour numa praça próxima da escola? Óbvio, né? No nível de compreensão, no nível de desenvolvimento das crianças. Então, assim, as possibilidades são muitas. E eu estou falando de documento formal. Tem respaldo legal, tem respaldo formal para fazer essa intervenção. E aí eu volto, né, àquela reflexão inicial, né, de novo, levantar. O que a gente está estudando na universidade para ser professor de educação física? O que a educação física tem ensinado aos alunos na escola? O que as famílias dos nossos alunos julgam que a gente ensina a eles na escola? O que os colegas professores, como é que os colegas professores enxergam a educação física na escola?
Será que enxergam como componente curricular ou enxergam como uma aula que não é aula? O que a sociedade pensa sobre a educação física na escola? Então, o que a gente pode concluir efetivamente? Que a formação do professor e da professora e a atitude do professor e da professora são determinantes. Ou seja, não tem uma educação física ruim, uma educação física boa em si. A atitude, óbvio, a formação do professor, o quão consciente é a atuação dele ou dela, o quão intencional e pedagógico é a atuação dele ou dela, vão influenciar e vão determinar o alunado, vão determinar como que esse componente é enxergado, né? Como que é percebido pelos seus pares, pela comunidade, pelos alunos. Então, não é uma meia-culpa diretamente, mas é uma reflexão importante. É importante que eu tenha isso muito claro. Em especial, eu que estou em formação, né? Qual professor, o que é que eu quero? A educação física que eu quero fazer a mesma que eu tive, e alguns tiveram uma excelente educação física, ou será que não? Eu quero fazer diferente. E diferente como? Então, reflitamos, tá? Agradeço a atenção e estou aberto a perguntas. Muito bem, agradecer o professor Paulo aí pela brilhante palestra, né? Enquanto o pessoal vão se organizando aí para as perguntas, eu já tenho a minha primeira pergunta, professor, né? Também, para quem não sabe, eu também atuo, né, no ensino básico, né? E você falou dessa questão justamente da gente otimizar o tempo, né, da aula de educação física escolar para, né, essa aula ser fisicamente ativa o máximo possível, né? Mas a gente sabe que tem todos os processos burocráticos que a escola decai sobre nossas cabeças, né? Eu sou também um batalhador ferrenho disso, né, para a gente estar otimizando esse processo, até por conta dos próprios diálogos com você, né, com o professor Cristiano e com demais colegas que se aprofundam mais nessa questão do entendimento da educação física e o papel dela dentro da escola. E eu venho com essa pergunta, né? Nesse contexto, no contexto presencial, né, essa máxima ela já pode ser bem elaborada, né? Mas como a gente está, né, como você, né, está sabendo lidar com com esse protagonismo do movimento humano nas aulas de educação física nessa época remota? Como é que você está se virando? Como é que você está mobilizando aí os alunos, motivando os alunos para a prática da atividade física? Então, e aí, Marcelo, é importante essa sua fala até para que a gente compreenda aqui. Eu também, né, sou professor de escola. Então, a fala aqui, a discussão, não é somente a perspectiva acadêmica. Estamos a discutir pessoas que têm compreensão e têm entendimento do chão da escola. Como eu tenho uma vantagem, eu sou professor de ensino médio, nessa perspectiva. Quando eu falo vantagem, é porque a gente tem uma abertura maior, tem uma compreensão maior, né, dessas questões. Então, como eu tenho feito? Eu tenho focado nas ações de educação em saúde. Porque, como a gente mesmo diz, como eu disse antes, o letramento em saúde, o letramento corporal, ele não defende só a prática pela prática. Tipo assim, olha, vamos todo mundo botar a farda da educação física e fazer uma atividade de frente para a câmera. Porque isso não garante uma adesão à prática pós-escola. Entende? Poxa, eu não estou na escola, eu estou em casa. Poxa, eu preciso mesmo dessa farda. Enfim, são questões que eu não vou discutir, que a gente iria institucionalizar mais a discussão. Mas, o que eu tenho feito? Trabalhado, então, por exemplo, uma semana ou 15 dias eu tenho trabalhado sobre o sono. Qual a importância da higiene do sono, em especial no contexto que a gente está? Qual a importância disso para a saúde? Né? Por que é importante eu regular, tentar, né, organizar para ter uma boa noite de sono e repousar bem, para estar disposto no dia seguinte? Qual a importância do viés nutricional? Qual a importância de ter consciência corporal e ter uma boa postura nas atividades remotas?
Então, de novo, eu tenho um privilégio de estar no ensino médio. Quando eu falo privilégio, é porque faz sentido no ensino médio, no ensino fundamental, séries finais, eu trabalhar essas questões mais cognitivas, mais da compreensão. Então, o meu foco nesse momento não está sendo na movimentação obrigatoriamente. Mas sim, discutimos a importância da atividade física, discutimos como fazer nesse contexto, quais as recomendações da OMS para retorno à atividade física pós-pandemia, né? Quando falo pós, é pós essa onda mais forte, né? Quem está retomando. Então, eu tenho um privilégio. Mas eu concordo que os colegas que estão na educação infantil, o que tem em mão, infelizmente, é propor, né, a movimentação, mas, de novo, a minha preocupação é até que ponto isso fica pós-escola. É justamente a construção, né, o foco da tua discussão é a construção mesmo de uma propriedade de conhecimento, né, e uma autonomia, né, de decisão, de percepção, de reflexão sobre a importância da manutenção da saúde, principalmente da aprendizagem do movimento e o que se faz com o movimento, né, em todos os sentidos. Professor, por exemplo, tem aluno, que é adolescente, 17 anos, que acha que precisa do pai ou da mãe para ir no posto de saúde, porque é menor. Porque às vezes tem dúvidas sobre sua saúde. Poxa, isso é saúde, isso é corpo, isso é educação física. Então, assim, até esse tipo de discussão, o que é SUS, tudo isso é discussão pertinente à educação física em qualquer contexto, e nesse contexto em especial é onde eu tenho me aprofundado para que, como a gente já disse, né, que ele tenha essa concepção da importância, ou compreender melhor, né, ele pode até não seguir as orientações, mas que ele conhecer as orientações, refletir sobre elas é importante. Ok. Pessoal, temos alguma pergunta aí de quem está assistindo? Né? Primeiro, voluntariamente, depois eu obrigo, estou brincando? Não. Fique à vontade para perguntar para o professor Paulo o que diz respeito ao tema dele, dessa literácia motora. Podem perguntar em áudio ou em texto também, tá bom? Sem mais perguntas, Elisete perguntou. Elisete, como o Marcelo falou, existe uma grande influência da escola em si em relação ao trabalho do professor de educação física. Queria saber de que forma podemos nos posicionar em relação ao regime da escola que dita como devemos trabalhar. Apoiado a professora Elisete. Diga aí, grande Paulo, aí, com certeza o Paulo já teve alguns embates aí na parte de gestão, mas, gente, isso, a gente faz essa brincadeira, mas a discussão é saudável lá, a gente apresenta propostas, né? Algumas são acatadas, outras ainda não, mas a gente vai conseguir também, mas o Paulo pode dar a experiência dele também. Entra naquela perspectiva, obrigado, Elisete, pela pergunta, entra naquela perspectiva de como a gestão vê as aulas de educação física, como os colegas professores veem a educação física, como a família vê a educação física. Então, Elisete, a gente, infelizmente, não todos, mas uma grande realidade, vai se deparar com um aspecto cultural que não ajuda. Quando eu falo cultural, infelizmente, em muitos contextos, a cultura da educação física é a cultura da fruição. Infelizmente. Então, o que eu tenho a dizer é, se eu tenho muito fundamentado ao discutir, por exemplo, o professor de educação física, muitos, infelizmente, não avaliam. Não tem avaliação motora, aptidão física, cognitiva, não tem avaliação. Então, como que eu intervenho, qualquer profissão, como que eu intervenho, se eu não sei, se eu não diagnostiquei, por exemplo, eu não sei em que nível o sujeito está de cognição, motor, físico, sei lá, e como que eu intervenho? Então, se eu domino os instrumentos, se eu domino os conceitos da minha área, se eu domino os documentos legais da minha área, eu consigo argumentar melhor, eu consigo fazer efetivamente que a disciplina seja vista e bem vista. Participando das reuniões, eu quero participar da reunião dos pais lá e discutir, mostrar a importância, ou discutir a importância disso. Então, assim, não é simples, eu entendo, né? Mas é tentar se impor. E aí, obviamente, eu compreendo, né? Tipo, o professor na rede privada, ele às vezes está, né, sob um
um contexto específico. Não estou dizendo para você largar seu emprego, mas que você não esteja acomodado. Eu acho que é essa a questão. É que você não se acomode. Se você não consegue mudar naquele momento, mas faça sempre a luta para que mude. Tente se impor, né, de forma inteligente, de forma coerente, de forma respeitosa, mas tente se impor. Eu acho que é esse o caminho. Tá? Mas é difícil. Infelizmente, eu reconheço que a gestão enxerga a educação física de uma forma diferente, às vezes, né? Às vezes eles têm a educação física, pensam que a educação física é como eles tiveram. Então, é importante que a gente tenha, de fato, essa apropriação da disciplina, dos componentes, do documento, para poder argumentar. Perfeito, perfeito. Obrigado, professor. Obrigado pela pergunta, Elisete. Mais alguma pergunta? Podem ficar à vontade. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três, né? Então, agradecer aí o professor Paulo, né, pela brilhante palestra, né, um conhecimento que está permeado nos nossos corações há muito tempo, os profissionais de educação física, principalmente os que atuam dentro do contexto educacional, dentro da escola, né, mas que bom que está sendo agora posto nas mesas acadêmicas, né, para discussão, para construção e análise, reflexão e depois, quem sabe, aí, uma reestruturação do currículo de formação do professor, né, para que ele possa ter essa autonomia nesse conhecimento de saber lidar com esse ato tão nobre que é ensinar algo para alguém, né? Pode falar, professor Paulo, pode ficar à vontade. Na verdade, eu não sei o retrato da turma, eu sei que temos acadêmicos da licenciatura do bacharelado, né? Isso, e exato. Assim, mas eu acadêmico do bacharelado, isso não é comigo. Só é. Porque eu estou falando, o meu discurso é de uma repercussão para fora da escola. O discurso é de criar é de contribuir para uma população mais consciente e mais saudável. Então, se nós tivéssemos, por exemplo, crianças saindo da escola com um repertório motor bem desenvolvido, a iniciação esportiva seria muito mais fácil. Né? Se eu a busca pela oferta de personal, né? Se eu tenho pessoas mais ativas, os serviços de atividade física, né, dentro do personal training, academia, enfim, os serviços de atividade física teriam uma procura muito maior. Né? Então, assim, a discussão, de fato, é no contexto da escola, mas que ela repercute muito fortemente, né, para a educação física como um todo. Perfeito. Né? Então, o professor Paulo aí contemplou essa questão justamente que não existe a dissociação é apenas em áreas de atuação, mas, né, uma meio que entra em simbiose com a outra, porque uma depende da outra e essa relação se retroalimenta, né? Essa relação se retroalimenta. Então, mais uma vez, Wesley falando aqui, devemos parar de nos olhar como opostos e passar a enxergar a complementação do trabalho entre as modalidades. Exatamente, professor Wesley, né? A rivalidade fica só nos jogos internos, né? Depois dos jogos internos, nós temos que estar trabalhando unidos aí desde a fase inicial da inserção da pessoa, né, no ambiente escolar até a sua saída, né, para ele ter propriedade, ele ter autonomia, ele ter conhecimento para buscar, né, as ofertas de atividade física, de promoção de saúde, de hábitos de vida saudáveis, né, para ele conseguir gerir a saúde dele com propriedade. Né, eu acho que essa é a palavra aí geral, né, que o professor Paulo tem conversado com a gente nessa brilhante palestra de hoje, né. Sem mais perguntas, né, queria agradecer ao professor Paulo mais uma vez, né, como sempre, né, eu estava falando a metade do convite, ele estou dentro, né, porque ele tem essa característica de sempre nos ajudar aqui nesse processo das atividades, né, das palestras. Então, Paulo, por favor, muito obrigado aí pela sua participação e obrigado a todos os participantes também, obrigado à Unicatólica, na pessoa aí da equipe, né, da equipe da coordenação de extensão, que estão organizando aí a Expressão Católica, né,
E deixar aí essas últimas palavras que o professor Paulo aí, desejar aí a todos uma boa noite, se encerrar, e ao final eu encerro também aqui, ok? Então, também agradecer, né, na verdade, é muito bom ser lembrado, em especial, de novo, em um ambiente em que eu tenho um carinho muito grande pela Católica, não teria como ser diferente, eu tenho aí uma história de 11 anos dentro da Católica, ora como aluno, ora como docente. Então, assim, agradecer ao Marcelo, agradecer ao professor Wesley, ao professor Tadeu, não sei se está aí ainda, mas agradecer a todos, todo o corpo docente da Educação Física, agradecer a Ariane em nome da extensão, né, aos alunos, aos muitos alunos aqui que foram muito carinhosos, né, nas suas falas, e dizer que estou à disposição. Então, fico feliz em ter contribuído de alguma forma. Tomara que eu tenha, de alguma forma, pelo menos deixado alguém com raiva, de contrariado, né, mas eu acho que mexer é a intenção. Mobilizar para a ação. Então, muito obrigado. Pessoal, fico à disposição, tá bom? Marcelo, um grande abraço, estou à disposição, meu irmão. Pessoal, boa noite a todos, né? Lembrando aí que já foi disponibilizado aí pela Dara Barbosa o formulário Google aí para vocês preencherem, para obterem aí o seu certificado de participação, no qual também, professor Paulo, eu convido para você preencher para também gerar o seu certificado de palestrante, tá bem? Então, agradecer aí todos, né, que participaram do processo dessa palestra e desejar uma boa noite a todos para vocês aí, tá bem? Amanhã temos outra palestra com atualização científica em emagrecimento. Estou precisando me atualizar, porque essa pandemia está complicada, né, professor Paulo? Professor Tadeu, mediada por mim, ok? Então, boa noite a todos e até a nossa próxima palestra. Obrigado, professor. Até mais. Tchau.